Hoje, segundo as estatísticas mais recentes, dos 7 bilhões de pessoas que habitam este planeta, cerca de 2,18 bilhões são compostos de homens e mulheres que professam o cristianismo como religião. É um número bastante significativo, sem dúvida alguma. Neste canal, temos sempre enfatizado que, a despeito do que normalmente é aceito por todas essas pessoas, Jesus não cumpre as exigências para que seja visto como o Messias anunciado nas Escrituras hebraicas. Porém, é inevitável que, diante desses números impressionantes de seguidores, ninguém nunca tenha se questionado se, por acaso, e contra todas as evidências, ele não tenha sido de fato aquilo que alegava ser. Pois, afinal, não se pode negar que, pelo menos em termos de cifras, o cristianismo tenha dado muito certo no mundo. Para além dos números, muitos cristãos insistem em outras supostas evidências para que se creia que Jesus foi sim o Messias tão ansiosamente aguardado pelos judeus. Entre essas supostas evidências, poderíamos enumerar: 1. Jesus dividiu a história mundial entre antes e depois dele. 2. Nenhum outro personagem teria influenciado tanto a história humana em termos de valores e princípios. 3. Jesus impactou o pensamento humano como nenhuma outra pessoa jamais o fez. Tanto é que tanto os religiosos quanto ateus falam acerca dele. 4. Nenhum outro teria tido um poder tão eficaz para mudar a vida das pessoas ou para restaurá-las. Estes argumentos são todos válidos e devem ser analisados à luz da razão e da realidade observável. É o que faremos a seguir. Para que entendamos isto corretamente, é preciso, antes que se entenda, que o cristianismo começou como uma espécie de propaganda favorável aos invasores romanos da Judéia. E é por isso que você verá no texto do Novo Testamento um semi-protagonismo dos tais em suas narrativas. Jesus teria curado o servo de um centurião romano, e segundo lemos, ele não teria encontrado fé igual à dele em Israel. Ele igualmente concorda indiretamente com os impostos cobrados pelo império, na famosa frase, dai a César o que é de César. Pilatos, então, aparece na narrativa como uma pessoa sensata e até justa, não desejando condenar Jesus à execução. Paulo, segundo o próprio texto neotestamentário, na mesma linha, era amigo dos asiarcas, que eram os propagadores do culto ao imperador de Roma. Promulgou fidelidade ao sistema opressor do império entre as suas comunidades e chegou até a morar tranquilamente na capital sem ser incomodado. No Novo Testamento, o vilão das narrativas sempre foi o judeu, o povo judeu como um todo, enquanto Roma é apresentada como um poder que devia ser respeitado. Assim sendo, você pode imaginar que Roma, certamente mais cedo ou mais tarde, passaria a usar estas narrativas a seu favor, a fim de controlar os rebeldes da Judéia, visto que o Novo Testamento ensinava a obediência e a servilidade ao sistema opressor. Você sabe que houve muitos movimentos revolucionários na Judéia e até na Galiléia que visavam expulsar o invasor romano, assim como houve antes disso a Revolução dos Macabeus, que expulsou o invasor grego, isso por volta de meados do século I, antes da Era Comum. Além disso, o cristianismo e sua mensagem poderiam ser facilmente usados como ferramenta de apaziguamento entre o império e a sua multidão de povos subjugados. Fossem eles homens livres ou escravos, uma vez que o cristianismo era um forte apelo às massas mais pobres e, naturalmente, então, falava com a maioria do povo da época. O império já decadente naquele tempo entendeu assim que o cristianismo seria peça fundamental para sua própria sobrevivência. E no dia 30 de abril de 311, a tetrarquia romana
encabeçada por Galério, emitiu o chamado Edito de Tolerância, que colocava um fim às perseguições e permitia a liberdade de culto aos cristãos. Constantino I e Licínio, em 313, dão um passo a mais e legalizam o cristianismo pelo Edito de Milão. E depois, em 380, Teodósio I assina o Edito de Tessalônica, convertendo todo o mundo romano da época à forma do cristianismo trinitário, como exposto pelo Concílio de Nicéia, famosíssimo, ocorrido em 325, patrocinado e convocado por Constantino I. Assim, de um dia para o outro, literalmente do dia 27 para o dia 28 de fevereiro de 380, todas as pessoas do mundo passaram a ser cristãs por decreto imperial. Milhares de milhões dormiram como devotos de religiões pagãs e despertaram no outro dia como cristãs, ainda que sem saber. O caminho estava aberto, então, para que as pessoas passassem a ser mais tarde devidamente catequizadas pelos clérigos cristãos e instruídas na religião oficial do Estado, da qual jamais ouviram falar antes. Fácil e simples, não é mesmo? Quanto à alegada divisão da história entre antes e depois de Cristo, é bom lembrar que isso não foi algo natural, ou que ocorreu por alguma intervenção divina, ou algo do tipo. Na verdade, o monge Dionísio o Exíguo foi o responsável por ela no século IV. Ele calculou o nascimento de Jesus como tendo ocorrido no ano 753 da fundação de Roma. E assim a Igreja Imperial determinou que esta data seria o início oficial da era cristã, o ano 1 desta era, e assim isto foi transmitido a todo o orbe cristão e permanece como oficial nos países do Ocidente até os dias de hoje. Percebemos assim que a suposta divisão da história e a vitória do cristianismo no mundo antigo não foi exatamente o que muitos pensam, uma espécie de intervenção divina, e sim mera interferência do homem e suas ideias. Nesta mesma linha de raciocínio, pensando em intervenções divinas na história, muitos cristãos poderiam dizer que nenhum outro personagem teria influenciado tanto a história humana, em termos de valores e princípios, quanto Jesus foi capaz de fazer. Bom, pessoalmente, eu penso ser difícil justificar esta posição quando quase outras 5 bilhões de pessoas no mundo, a esmagadora maioria, portanto, não se declara cristã. A diferença entre esses quase 5 bilhões e apenas 2 bilhões é gritante. Há entre esses quase 5 bilhões cerca de 2 bilhões de muçulmanos, 1 bilhão de hindus, outro bilhão de pessoas sem religião e outro bilhão de pessoas que se dividem entre religiões que vão do budismo ao animismo tribal. Levando-se em conta apenas as chamadas religiões abraâmicas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, deveríamos então dizer que Abraão, sim, teria sido a pessoa que mais influenciou a humanidade, pois somados os números das 3 religiões abraâmicas, ultrapassaríamos a cifra de 4 bilhões de pessoas, o que hoje equivale a mais da metade de toda a população mundial. Quanto ao suposto poder de mudar a vida das pessoas, acredito que isso é bastante subjetivo. Mudar em que sentido? Caso seja em termos de moral e ética, isto não pode ser evidenciado, pois o texto bíblico anterior a Jesus está repleto de excelentes exemplos de conduta e integridade moral e ética. Não bastasse todos os profetas, poderíamos citar ainda Noé, Jó, Daniel, Enoque, todos eles justos e sem Jesus. Isto apenas evidencia que, caso leve-se em conta a sua existência como real, Jesus nem foi tão importante ou significativo assim. Não fosse o uso amplo da máquina de poder do Império Romano, das decretais dos seus líderes e das grandes campanhas de conversões forçadas ao longo da história, Jesus teria sido só mais um entre tantos pregadores e taumaturgos anônimos que perambulavam pelo Oriente Médio há cerca de 2000 anos.
pouquíssimas pessoas o conheceriam, talvez ainda hoje.